Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa sexta-feira, o Senhor nos lembra seu primeiro e maior mandamento: amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Só no amor seremos verdadeiras testemunhas de Jesus. Então, que nós possamos celebrar com amor, alegria e fé. Então, a primeira leitura está em 1 João, capítulo 3, versículo 11 a 21. 1 João, capítulo 3, versículo 11 a 21. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Então, a primeira leitura, fala pra gente sobre os filhos de Deus. E aqui ele fala que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Então aqui, a primeira leitura fala justamente sobre o primeiro e maior mandamento que Jesus sempre fala pra gente: amemos uns aos outros como eu vos amei. Então que nós realmente possamos amar os nossos irmãos, que a gente possa sempre, cada vez mais, ter atitudes de fraternidade e de caridade para com todos, tá certo? Como Deus nos ama, nós também devemos amar-nos uns aos outros. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 1, versículo 43 a 51. João, capítulo 1, versículo 43 a 51. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Filipe era o de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. E Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vinde debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então, a vocação de Filipe, como a dos primeiros discípulos nos evangelhos sinóticos, é a iniciativa toda e própria da autoridade de Jesus. Jesus é quem encontrou Filipe e disse: segue-me. O objetivo de toda vocação cristã é sempre o mesmo: seguir Jesus. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem se refere toda a Escritura, Moisés, a lei e os profetas. Encontramos Jesus de Nazaré,
Por trás desse ato de encontrar, no plural, encontramos, está a experiência das primeiras comunidades cristãs, em seu esforço de proclamar e apresentar Jesus como cumprimento do Antigo Testamento aos judeus e ao mundo pagão. Então, Natanael, após declarar seu ceticismo a partir da origem de Jesus, tendo sido visto por ele, confessa Jesus como Filho de Deus e o reconhece como Messias, o Rei de Israel. No entanto, a confissão de fé é apenas o início. Jesus anuncia que o fiel, membro da comunidade cristã, verá coisas grandiosas, referindo-se a toda a sua pregação, aos sinais futuros que realizará e a sua vida toda que atingirá o ápice no mistério pascal e em sua exultação e glorificação na e pela glória do Pai. Então, assim, o discípulo fiel experimentará que Jesus, o Filho do Homem, né, exaltado e glorificado, é a nova e definitiva ponte, o pontífice eterno entre Deus e os seres humanos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.